Olá, gente, tudo bem? Começamos agora mais um boletim informativo para atualizar você de casa com as informações sobre a pandemia de Covid-19. Eu sou o Ricardo Vilches e faço companhia para vocês. Nós já informamos aqui que a vacina mais esperada, a de Oxford, na Inglaterra, sofreu um revés ao apresentar um efeito colateral em voluntários. Isso provocou a suspensão dos testes e um atraso no cronograma previsto. Mas uma outra vacina, também desenvolvida no Brasil e com supervisão estrangeira, avançou e apresentou os primeiros resultados. É a Sputnik, desenvolvida pelo governo russo. Uma revista britânica publicou os primeiros testes e parte da desconfiança da comunidade científica se desfez. A parceria no Brasil é com o governo do estado do Paraná. O presidente do Instituto Tecnológico falou sobre essa publicação e a esperança por resultados de credibilidade. Nós recebemos a notícia de uma forma muito animadora, como já estávamos antes também assim, como já estávamos falando para alguns órgãos de comunicação ontem, semana passada, que os resultados que o Tecpar havia recebido eram promissores, positivos, e com essa publicação no nível internacional, só confirma o que nós já havíamos notado internamente. Então, é bastante positivo. Eu penso que daqui para frente, o desenvolvimento dos testes na fase 3, tanto Rússia quanto Brasil, são muito importantes para dar sequência a esta comprovação. O presidente do Tecpar informou também que a previsão é imunizar 10 mil voluntários numa primeira fase. Planejamento inicial, os profissionais da área de saúde. Nós vamos trabalhar com o universo dos hospitais universitários da rede pública do governo do Paraná, inicialmente, e na sequência, outros grupos de risco serão selecionados também para os testes na fase 3. Vacinação em massa, segundo semestre de 2021, quando nós falamos, é referente à produção em território brasileiro, em território paranaense. Mas nada impede que as importações ocorram antes. Mas tudo isso depende da aprovação e da realização da fase 3 e do registro da vacina. É claro que com esses resultados positivos, são bons indicativos no momento de análise dos órgãos reguladores. Agora é importante que os dados da fase 3 comprovem, na sequência, os dados da fase 1 e 2. Então, existe possibilidade de, início do próximo ano, ter a vacinação no Paraná. Durante a entrevista, o presidente do Instituto Tecnológico do Paraná foi questionado. O laboratório terá condições de fazer vacina para todo o Brasil? Todos os laboratórios públicos brasileiros que estão no programa e nos projetos da Covid estão tendo que fazer adequações nas suas plantas de produção. Com o Tecpar não será diferente, tem que fazer as adequações e possivelmente para atingir toda a demanda de um país continental como o Brasil e América Latina, os consórcios com outros fabricantes, com outras indústrias, não estão fora do nosso planejamento. O importante é que o Brasil tenha a regulação, tenha o registro, mas a questão de produção em si, ela poderá ocorrer em consórcio, mas depende muito da demanda, Outro detalhe do acordo com o governo russo foi informado: a transferência de tecnologia depois que a vacina ficar pronta. A transferência de tecnologia é fundamental para a continuidade do nosso projeto. Já nas primeiras tratativas, nos primeiros alinhamentos com a Rússia, nós nos pautamos para que o Brasil possa ter autonomia na sequência da produção das suas vacinas. A transferência de tecnologia, ela tem várias fases, tem as fases menos complexas para as mais complexas. Então, desde o invase até você receber o insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é o princípio ativo da vacina. Então, existe um cronograma de transferência de fases e cada fase tem a sua peculiaridade. As equipes têm que estar aptas para receber essa transferência, colocar em prática. É um processo bem específico e é um processo também que deve ser acompanhado não só pelo Brasil, mas também pela Rússia. Mas é fundamental ter a transferência. O jornal norte-americano The New York Times informou qual o efeito colateral provocado num voluntário que tomou a vacina de Oxford.
O jornal The New York Times informou ter entrevistado um parente de um dos voluntários dos testes de vacina feitos pela Universidade de Oxford. A vacina britânica é a que reserva as maiores esperanças de imunizar a população contra a Covid-19. O governo brasileiro já se antecipou e reservou 2 bilhões de reais para a compra dos primeiros lotes. O laboratório AstraZeneca, que desenvolve o remédio com a Universidade da Inglaterra, suspendeu os testes por causa de efeitos colaterais em um voluntário. O jornal norte-americano informou que o problema foi mielite transversa, uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. O mesmo jornal informou também que o problema pode não ter tido como causa o teste de vacina, já que a mielite transversa é uma doença autoimune. A suspensão dos testes é considerada um procedimento normal nestes casos. A alteração no cronograma de aplicação ainda não foi alterado. E ainda sobre essa suspensão dos testes da vacina de Oxford, o Brasil é parceiro da Universidade Britânica nesses testes e a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, está à frente deste trabalho. Para tranquilizar a população, a Unifesp informou que fez testes com a mesma vacina com 5.000 brasileiros voluntários e nenhum deles apresentou qualquer efeito colateral ou reação ao medicamento. Há casos de voluntários que chegaram até receber uma segunda dose como teste. Esta fase é a chamada de número 3, o teste em massa. É também a última a que antecede a vacinação. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, confirmou que está contaminado pela Covid-19. O governador não precisou ser internado no hospital e informou estar em isolamento em casa, trabalhando remotamente. Ibanez Rocha é obeso e por isso é considerado grupo de risco. Este é o 13º governador a anunciar que está doente. O primeiro deles foi ainda lá no mês de abril, no começo da pandemia, o governador de Alagoas, Renan Filho, que se recuperou 21 dias depois. Morreu de Covid-19 o militar-chefe do Centro de Inteligência do Exército. O general Carlos Augusto Cidrião tinha 53 anos e ficou internado 10 dias no Hospital das Forças Armadas de Brasília. No mês passado, o general viajou para o Líbano junto com a comitiva federal que deu apoio às vítimas de explosão. O general deixa mulher e 3 filhos maiores. Este boletim informativo termina aqui, mas ao longo da programação a gente volta trazendo mais informações sobre as consequências da pandemia de Covid-19. Até a próxima, pessoal!